Boa noite a todos que estão aqui conosco, né? Nosso grupo ainda está pequeno, mas aos poucos vai ficando maior. Hoje, nosso encontro, como em todo seminário de formação continuada que o LabBias organiza, é um encontro que abre um espaço para as estudantes de iniciação científica também experimentarem essa coordenação, né? Essa apresentação num seminário com esse nosso perfil. E elas vão falar daquilo que elas aprenderam e pesquisaram ao longo desse 1 ano e meio, que é a média aí de todas elas, junto com o Lab Mais. E tenho certeza que vai ser uma boa noite de trocas. Então, parabéns, gurias, pela oportunidade aí pelo empenho para aproveitar essa oportunidade. E é com vocês. Passo a palavra. Boa noite, gente. Eu sou a Alice, bolsista da IC do Lab Mais. Eu vou estar apresentando hoje junto da Beatriz e da Pam. A gente vai estar falando da pesquisa científica e a metodologia do estado da arte, com o objetivo de discutir essas experiências que a gente teve durante a iniciação científica com essa metodologia, levantamento de produção bibliográfica, é, compartilhar a nossa experiência. Não sei se as meninas querem falar mais alguma coisa. Acho que a gente pode ir continuando. Acho que depois a gente fala. Ah, então, antes de a gente entrar diretamente nas nossas experiências com essa metodologia, a gente vai trazer o texto da Romanovsky e da Romilda. São duas professoras da PUC do Paraná. E foi um texto que me iluminou bastante, assim, durante esse processo, que é uma experiência nova para mim, de levantamento de bibliografia, assim. E o texto é As pesquisas denominadas do tipo de estado da arte em educação. Elas participaram, as duas autoras, de grupos de pesquisa sobre o estado da arte, com foco em formação dos professores. Então, é um texto que vai refletir sobre o método dentro do método, assim. A pergunta de fundo que vai orientar o texto é como, diante dessa explosão de publicações dentro da área de educação, de teses, de dissertações, de artigos, como que o pesquisador vai se orientar com o que já foi produzido, como que isso foi abordado e onde estão as lacunas, Oi, onde estão as lacunas. quando você só paga a luz do corredor aqui, tá suposto, só vem cá. Uhum. Pode ser a porta azul? Tá, a gente está numa reunião agora. Obrigado. Certo? É, uma leve interrupção aqui. Mas, diante desse volume de produção, é, de pesquisas, como que a gente se situa, então, nesse, a gente se situa nesse campo, né? E aí que entra o estado da arte como esse instrumento de análise e de ordenação desse volume de produção científica. E daí, pode passar o slide. A, a Romanovsky e a Enz vão recorrer a, uma, a Messina, que ela vai falar que o estado da arte é esse mapa que nos permite continuar caminhando, né? Então, o estado da arte é também uma possibilidade de perceber os discursos que, em primeiro exame, se apresentam como descontínuos ou contraditórios. E nesse estado da arte também existe a possibilidade de contribuir com a pesquisa e com a prática, com a teoria e com a prática. Então, o estado da arte ele não vai ser a mera catalogação dessa pesquisa, não vai ser um inventário passivo, mas vai ser uma ferramenta de orientação e, em algum momento da pesquisa, até de certa humildade intelectual
de que antes de produzir uma pesquisa, você vai ter que se situar, você precisa entender o que já existe em torno desse tema e estar ciente das discussões, de como isso está sendo tratado. É, pode continuar. Então, o estado da arte não vai ser uma pesquisa que vai que vai simplesmente produzir um conhecimento novo sobre o objeto que está sendo estudado. Ele vai produzir o conhecimento em torno do que já foi produzido, mapeando o que já foi investigado, como que foi investigado e aonde que o campo ainda não chegou. Então, é entender essas limitações essas lacunas, perceber essas lacunas para ver os próximos passos a serem tomados. É, então, a Romanovsky e a Enns vão trazer é, as etapas importantes que são para você tomar numa pesquisa de estado da arte, que vão ser de identificar os aportes teóricos, de apontar essas restrições e reconhecer essas experiências inovadoras e mapear essas lacunas, assim. Então, elas vão trazer uma diferença terminológica entre o estado da arte e o estado do conhecimento, né? Isso tem um espaço no texto delas, assim. O estado da arte seria essa pesquisa mais complexa que abrange toda uma área, com as teses, os periódicos, os livros, enquanto o estado do conhecimento vai se focar normalmente mais em artigos, vai ter um recorte mais delimitado e vai ser mais seleto, assim. Para minha pesquisa, isso é uma separação importante, porque o meu recorte ele é menor e ele vai ser em torno dos artigos do tema pela escala da pesquisa é importante a gente entender o que que é possível ser feito, assim, também, o que que é possível ser analisado e reconhecer as limitações dessa própria metodologia também, quando a gente toma essas escolhas, como que isso vai afetar o que que a nossa pesquisa pode dizer de fato, né? Então, a gente precisa ter um comentário ali, né? Alice, pode ir deixando, assim eu vou fazendo algumas intervenções por escrito, e aí no final eu recupero. Pode ir tocando aí a tua raciocínio sem problema. Tá certo. É, então, a gente precisa ter quando a gente vai fazer uma pesquisa desse tipo, a gente precisa ter uma preparação que vai envolver a definição dos descritores, a escolha de base de dados e os critérios de inclusão. A gente vai decidir como que a gente vai analisar esses textos, porque não é não é um mero inventário dessas pesquisas, mas você tem que ter um critério de análise para entender essas categorias e, e nesse momento é importante perceber quais são as ausências dentro dessas análises. E então a sintetização, que vai envolver essa organização desses dados e onde você vai identificar certas tendências dentro do campo de pesquisa. E essa metodologia, ela não vai vir sem os seus limites, né? A gente vai ter algumas dificuldades ao fazer uma pesquisa de que vai envolver esse levantamento da bibliografia, e, no geral, ela vai passar pela heterogeneidade dos resumos, o difícil acesso, às vezes, aos textos, né? Quando eles não estão disponíveis gratuitamente ou de fácil acesso, assim. E a exigência que isso tem do pesquisador, né? De
que é um trabalho muito você entrar em contato total com esses textos, com esse grande volume, assim. Então, para quando você não vai ler apenas o resumo, fica uma coisa muito densa, uma coisa que vai tomar muito do seu tempo e, e vai exigir muito de você entender diversos referenciais teóricos diferentes para poder levantar essas tendências e perceber esses padrões. Sim. Você consegue notar isso? Uhum. Bom, gente, então vamos tentar entender como que a gente pode aplicar esses conceitos que a Alice trouxe justamente na prática, como que a gente incorpora isso numa pesquisa. E para isso a gente trouxe alguns videozinhos da biblioteca aqui da UDESC, que tem um conteúdo excelente e gratuito no YouTube. E trouxemos dois vídeos bem curtinhos e depois a gente vai para uma demonstração realmente na prática. Eu vou compartilhar de novo a minha tela só para ter certeza que o áudio vai funcionar. Tá funcionando aqui. Ótimo. Vou colocar esses dois videozinhos e daí a gente testa juntos na prática como que a gente faz esse tipo de pesquisa e justamente como a gente vai delimitando se vai ser igual o Felipe colocou ali nos comentários, se é esse estado da arte ou esse estado do conhecimento, a gente pode conseguir delimitar essas questões quando a gente vai fazer esse tipo de pesquisa já nos indexadores das revistas, artigos, enfim. Vou colocar o primeiro vídeo, então. Olá pessoal, neste vídeo Tá sem áudio, gente, ou tá com áudio? Tá com áudio. Tá com áudio aqui. Antes eu achei que não tava passando nada, mas aqui ia passar, perdão. Aí por isso que eu abri a Não, câmera. imagina, tudo bem. Ele deu uma travadinha um pouco na imagem. mostraremos como utilizar os operadores booleanos no portal de periódicos da CAPES e na Scopus. Eu estou na tela de busca avançada por assunto e quero fazer uma pesquisa combinando dois assuntos, racismo e ensino superior. Neste caso, eu quero que os termos descritos apareçam no título do documento. Para relacionar os dois assuntos, eu vou utilizar o operador e. E para relacionar os sinônimos, eu vou utilizar o operador ou. Ao fazer essa busca, percebemos que os títulos contêm os termos utilizados na pesquisa: ensino superior, racismo, discriminação racial e universidade. Também é possível fazer a busca por assunto. Portanto, os termos utilizados vão estar nas palavras-chave dos artigos. Neste artigo, temos os termos de discriminação racial, racismo e universidade, ou seja, aqueles que utilizamos na busca. Já na Scopus, eu quero relacionar dois assuntos: inovação aberta e biblioteca universitária. Eu quero recuperar artigos em português e inglês, então eu vou utilizar o OR entre os termos em português e inglês. E o operador booleano AND para fazer a ligação entre os dois assuntos. Eu quero que esses termos apareçam no título do documento. Com essa busca, eu encontrei apenas um artigo. Também é possível editar, determinando outros campos de busca. Ao determinar o campo palavra-chave, encontramos os termos utilizados
na busca inicial. Ou seja, é possível utilizar os operadores e ou para ampliar a minha busca, no caso de OR, e o AND para limitar ou para combinar a busca. Então, toda vez que eu vou ter termos traduzidos ou termos que são sinônimos, é preciso utilizar o OR. E o AND vai ser utilizado para fazer a ligação entre os dois assuntos ou as duas linhas. Até a próxima, pessoal! Esse foi o primeiro vídeo ensinando a usar esses termos booleanos que a gente chama. E o segundo vídeo é como utilizar as aspas e os pontos de interrogação nessas pesquisas que ajudam a gente a filtrar os termos e a filtrar os artigos, enfim, dissertações que a gente está tentando buscar para fazer ou o nosso estado da arte ou também o estado do conhecimento. Calma aí, eu vou montar o áudio. Olá, pessoal! Neste vídeo demonstraremos como utilizar as aspas duplas, o ponto de interrogação e o asterisco para fazer pesquisas no portal de periódicos da CAPES e na Scopus e outras bases de dados. Eu estou na busca avançada no portal de periódicos da CAPES e quero combinar dois assuntos, fake news e Brasil. Vejam que fake news é uma palavra composta, então eu vou colocar entre aspas. Ou se fosse uma expressão, também poderia colocar entre aspas. Para recuperar artigos que no título tenham Brasil com S e com Z, eu vou colocar um ponto de interrogação, substituindo o S e o Z. Então, com essa estratégia de busca, eu quero encontrar artigos que no título tenha fake news ou notícias falsas. E Brasil. Vejam que nos exemplos eu encontrei fake news, notícias falsas e Brasil. Então, o sistema recuperou artigos com essas variações. Já na Scopus, eu tenho outro exemplo, onde eu vou utilizar o asterisco para recuperar artigos que tenham esses radicais. Então, eu posso recuperar tanto biblioteca, bibliotecários ou bibliotecário, relacionado com o assunto inovação. Então, aqui o campo selecionado é título, e no título dos artigos, então tem que aparecer inovação, bibliotecários ou biblioteca. Então, aqui no segundo exemplo temos biblioteca e temos inovação. No terceiro também temos inovação e bibliotecas. Novamente, é possível observar que nós recuperamos artigos com esses radicais. Então, esses são exemplos de como a gente pode utilizar aspas duplas, ponto de interrogação e asterisco em buscas em diferentes bases de dados. Até a próxima, pessoal! Gente, então também fica a recomendação. Como vocês podem ver, é um conteúdo muito bom, um conteúdo muito completo, que pode ser absorvido assim em 2 minutinhos. É excelente. É disponível publicamente, gratuitamente no YouTube. É só acessar a Biblioteca Universitária da UDESC. Então, vamos testar como isso funciona na prática. Vocês conseguem ver a minha tela aqui da Oasis? Eu vou entrar na tela principal para a gente fazer todo o passo a passo juntos. A Oasis é o Portal Brasileiro de Publicações e Dados Científicos em Acesso Aberto. É como se fosse essa Scopus, esse portal da CAPES, só que a versão mais, eu diria até mais fácil de se usar. Ela é bem simples, ela é bem intuitiva. Então, vamos ir pensando como que foi feito naquele vídeo da biblioteca e aplicando na prática para fazer esse estudo da arte. A gente começa clicando aqui em busca avançada para trazer esses pilares aqui. Como vai funcionar? Cada linha dessa eu gosto de chamar de pilar, porque vai ser esse pilar da pesquisa. Ou seja,
Cada espaço vai ser destinado a um assunto. A gente pode ir inserindo mais assuntos ou a gente pode ir removendo. Por quê? Porque a gente faz essa separação para poder trazer as mudanças das palavras, tanto por idioma como variações das próprias palavras. Então é importante que essa separação ela seja feita para não confundir o sistema. Então vamos lá. Supondo que eu queira fazer um estado da arte, minha pesquisa vai ser baseada em estudos de tendência de moda. Como que a gente vai fazer isso? Os estudos de tendência de moda, eles acontecem muito na língua portuguesa, mas eles acontecem principalmente na língua inglesa. Então é importante que eu abrace esses termos nessas duas línguas. Eu poderia também expandir ainda mais e trazer esse estado da arte buscando português, inglês e italiano, por exemplo, ou francês. Então a gente vai separar por pilares e esses pilares têm que ter essas variações. Vamos supor então que vai ser um estudo de tendência de moda. E eu quero focar nessa língua português e inglês, que seria onde eu teria a capacidade de ler os artigos corretamente e fazer as minhas apreciações. Então, separando em pilares, vamos ter dois pilares principais, que é moda e que é o pilar tendência. Ali no vídeo, ele recomenda utilizar sempre as aspas duplas para esses termos que são complexos. Eu já gosto de usar as aspas sempre, porque sempre vai delimitar muito bem o termo. Então, eu sempre coloco, independente se o termo é só uma palavra, eu vou colocar em aspas, para ter certeza que o sistema vai entender aquilo como uma palavra única e ele vai me dar o resultado que eu quero. Então, meu primeiro pilar é moda. Então, eu vou utilizar aspas duplas, vou preencher com moda. E aqui vai vir, como eu falei, é o nosso primeiro pilar. Então, ele vai ser só sobre moda. Então, vai ser quase como se fosse um sinônimo, só que em outra língua, que no caso vai ser o inglês. Então, eu não posso pedir que o título ou o artigo contenha moda e o termo correlato em inglês ao mesmo tempo. Por isso que a gente utiliza o or, que seria ou em inglês, e a gente vai para o termo em inglês, que é fashion. Que eu fecho aspas duplas de novo. Então, a gente tem o termo em português e o termo correlato em inglês, que formam o meu primeiro pilar de pesquisa, separados por or, porque eu quero que seja ou um ou outro. Se eu quisesse, eu poderia utilizar mais termos aqui em outras línguas. E aqui vem o pulo do gato, que é onde que a gente vai separar, onde que a gente quer que esse termo esteja dentro dos materiais que a gente quer coletar. Pode ser em todos os campos, mas é que vai puxar muita coisa, vai puxar muito trabalho e vai trazer um trabalho muito exaustivo, geralmente de separação. Então é muito importante que a metodologia delimite isso para que seja algum desses campos aqui, por exemplo, título, assunto, ou no resumo, ou área. Às vezes você pode utilizar por autor também, mas no caso a gente vai estar utilizando o título. E o segundo pilar que eu havia falado era a tendência. Então, novamente, a gente vai com as aspas duplas, preenchemos tendência, que é o termo em português, vamos com o termo booleano or, que é ou, e daí o termo em inglês, que é trend. Novamente, a gente separa aqui por título. Isso aqui é muito importante, está descrito na metodologia do trabalho, porque a gente considera que o estado da arte ele deve ser reproduzível por outras pessoas. Então, se alguém pegar o meu artigo que eu escrevi, essa pessoa tem que ser capaz de entrar aqui na Oasis, com os termos que eu utilizei, baseando na data mais ou menos que eu fiz a pesquisa, conseguir fazer esse mesmo tipo de pesquisa. E aqui vai ser a correspondência. Se eu preencher todos os termos, vai ter que ter moda e vai ter que ter tendência. Se eu preencher qualquer termo, daí, no caso, vai ser ou só trabalhos que tenham moda ou só que tenham tendência. Então, geralmente a gente coloca todos os termos porque a gente quer que todos os pilares que eu coloquei aqui estejam inscritos nas respostas. Clicando em buscar aqui, tem tem como a gente limitar. Eu gosto de fazer limitação depois, porque fica mais fácil, dá menos problema. Então eu clico aqui em buscar. E ó, a gente tem uma página que mostra de 1 a 10 resultados de 137. Ou seja, a gente conseguiu recuperar 137 documentos que tenham essa pesquisa moda ou fashion e tendência or trend.
Então, vocês podem ver que como a gente se colocou no título, os títulos vão ter que ter esses termos que a gente colocou, tá? Em amarelinho. E aqui que começa. O estado da arte, ele vai. Cadê? Os. Aqui, tipo de documento. O estado da arte ele vai englobar todos os tipos. Mas se a gente quer fazer esse estudo de conhecimento, a gente pode, por exemplo, separar por artigo. Lembrando que quando a gente faz esse estudo da arte, desse estado da arte, a gente vai englobar todos os trabalhos. Então, se não tem delimitação nenhuma, a gente só tem essa delimitação de termos, a gente teria que fazer uma abordagem desses 137 documentos, o que vai ser algo bem trabalhoso, vai ser bem grande, e por isso a gente vai afunilando e a gente vai delimitando melhor. Então, por exemplo, se minha pesquisa fosse delimitado somente para artigos, eu poderia clicar aqui e já foi para 38. Já diminui bastante, a gente pode ir vendo que são artigos que ainda mantêm aquela questão. A gente poderia separar por idioma. No caso ali, a gente já separou na própria busca, a gente já colocou termos em português ou inglês. Mas aqui a gente poderia ainda separar. E além disso, uma questão muito importante é o ano de publicação. Se a pesquisa pretende delimitar melhor esse tempo, poderia, por exemplo, ser colocado 2020 até o ano atual, 2026, definindo, já cai para 21. Então, se a gente delimitasse esse estado da arte mais para a atualidade, já cairia para 21, e daí, de acordo com a metodologia, poderia ser lido, por exemplo, resumo ou o trabalho inteiro para saber quais estudos serão embarcados na pesquisa de estado da arte para fazer esse reconhecimento da área e dos trabalhos previamente realizados. Eu acho que é isso. Eu acho que está bem explicadinho de como que faz. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar no chat, que eu estou vendo aqui em tempo real e eu posso ajudar. Mas é uma ferramenta muito boa, muito válida e que serve muito para a gente conseguir filtrar e conseguir fazer esse mapeamento do que já foi pesquisado. Não necessariamente só para pesquisa de estado da arte, mas para quando a gente quer começar a fazer uma pesquisa, quer começar a pesquisar sobre o assunto, saber o que está sendo pesquisado nesse momento. Então, eu poderia vir limitar aqui, por exemplo, de 2025 a 2026, e eu teria, ó, dois resultados, mas que são muito recentes, e eu saberia o que estão pesquisando agora sobre tendência de moda, e isso poderia me auxiliar a botar esse pé para frente e saber o que eu quero pesquisar, o que eu estou percebendo de lacuna. Então, isso é uma ferramenta muito poderosa para realmente mapear essas possibilidades. Deixa eu voltar aqui para nossa apresentação. Com você, Beatriz. Oi, pessoal, boa noite. Vou fazer só uma breve apresentaçãozinha. Meu nome é Beatriz, eu sou graduanda do curso de licenciatura em História e bolsista ali do Lab Mais há pouco mais de um ano e meio, mais ou menos. E hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre a minha pesquisa, que se baseou nisso que a gente está conversando até agora, né, nesse estado da arte, estado do conhecimento. A primeira pesquisa que eu realizei ali no Lab Mais foram sobre as escolas profissionais femininas aqui de Floripa e a metodologia utilizada foi a pesquisa na Hemeroteca Digital Catarinense e também algumas entrevistas que a gente conseguiu realizar. Mas o que vai interessar mais para a gente hoje é essa minha segunda pesquisa, que é sobre as licenciaturas em História no Brasil e a sua relação ou não com os saberes sensíveis, né? Então, é a partir disso que a gente vai conversar um pouco sobre essa metodologia na prática. Então, esse interesse se deu, pela minha parte, por ser graduanda do curso, né? E da professora Mara por ser doutora nessa área, na área de História. Então, a partir disso, a gente se perguntou se as abordagens utilizadas em sala de aula do ensino superior em História se relacionavam ou não com essas estratégias, né? Era uma questão para mim, principalmente depois que eu entrei na bolsa, pensando, né, na, no meu curso em si. Então, a gente quis abranger mais e pesquisar sobre um panorama geral, assim, do Brasil.
Então, a partir desse questionamento, a gente decidiu que a análise seria feita a partir de artigos que tratam de abordagens em sala de aula, então o que nos interessava eram de fato essas abordagens, essas estratégias, com a ideia de fato de fazer esse panorama geral para encontrar possíveis lacunas, os principais pontos abordados, né, os principais pontos que apareciam nesses artigos, nesses relatos, muitas vezes que eram relatos, e possíveis problemáticas também, que a gente poderia pensar a partir disso, e depois, né, um encaminhamento, o que fazer após, e foi isso que a gente buscou fazer. Então, antes de iniciar essa busca, né, nessas plataformas que a Pam falou agora pra gente, a gente definiu algumas delimitações. Então, a primeira foi o recorte temporal, que a gente delimitou que seria de 2021 até 2025, né, porque a pesquisa foi feita no ano passado. E a gente queria fazer esse recorte principalmente por conta da pandemia, né? A gente sabe que com a pandemia teve, enfim, a produção e a publicação de artigos não estava no seu padrão, digamos assim. Então, essa delimitação se deu por conta disso. O artigo deveria ser escrito em português e sobre universidades brasileiras, justamente para a gente pensar nesse contexto nacional, e deveria explicitar no título ou no resumo que discorresse sobre estratégias ou abordagens utilizadas em sala de aula nos cursos de licenciatura em História aqui do Brasil. Então, após isso, a gente pensou em palavras-chave, e eu já adianto que essas palavras-chave foram ampliadas depois, porque não estavam. Com elas a gente não estava encontrando muita coisa perto do que a gente pensava, né? Mas a gente pensou em ensino superior e metodologia, ou abordagem ou método, e licenciatura em História e didática ou prática docente. Então, isso que a gente delimitou inicialmente, mas como eu disse, a gente variou depois. Pode passar, por favor. Então, a partir disso, a busca foi iniciada, né, em novembro do ano passado, e a gente pode dividir ela em 3 etapas, assim. Então, a primeira etapa, a gente pesquisou em revistas, a partir do site da Ampu. Então, ali a gente entrou no site e deu um panorama geral, assim, das revistas que eram publicadas ali, percebendo os temas centrais que essas revistas publicavam, né? Então, nas revistas que publicavam sobre ensino especificamente, a gente selecionou para conseguir procurar artigos nessas revistas em específico. Então, a gente selecionou 4 inicialmente, depois a gente encontrou uma quinta numa rede social, daí a gente selecionou ela também, porque foi bem interessante. E com isso, né, com essas 5 revistas, a gente buscou por esses artigos e encontramos 7 artigos que foram pré-selecionados que se encaixavam, né, previamente no que a gente estava desejando procurar. A nossa segunda etapa foi, então, nos bancos de dados, né, em 4 bases, na CAPES, OASIS, Scopus e Cielo. E nelas, sim, a gente usou essas palavras-chave que eu falei, né, antes para vocês. Mas estava bem difícil de encontrar, com aquelas combinações a gente não encontrou nada, né? A gente, eu digo porque eu tive o auxílio da bibliotecária lá da biblioteca da UDESC, que me auxiliou bastante. Então a gente foi variando as combinações, a gente acrescentou palavras, tirou palavras, enfim, foi um trabalho longo, assim, a gente ficou um bom tempo nessa busca, mas a gente conseguiu encontrar só 2 artigos com toda essa busca, né? E essa etapa foi uma que não foi como a gente esperava, né? Os resultados não foram como a gente esperava. A gente, né, conversando com a Prof. Mara anteriormente, antes da gente fazer a pesquisa, a gente imaginava que ia encontrar um número muito maior de artigos, a gente pensou que fosse ter que delimitar muito mais, ou alguma coisa nesse sentido, mas na verdade não, a gente encontrou só 2, né, que foram pré-selecionados. E por isso, né, como a gente não tinha encontrado tanta coisa como a gente tinha imaginado, a nossa terceira etapa foi no Google Acadêmico. Então, a partir do Google Acadêmico, a gente selecionou algumas outras palavras-chave, que foram licenciatura em História e abordagens, ou metodologia, ou atuação docente, ou prática docente. E com isso a gente conseguiu encontrar um número bem grande de artigos, só que o Google Acadêmico não é tão, digamos que,
que eficaz, assim, como as outras bases, né? Então encontrou muita coisa que, na verdade, não fazia muito sentido estar ali, mas a partir disso a gente conseguiu encontrar 5 artigos que foram pré-selecionados. E então, como resultado geral, pode passar, por favor? A gente encontrou 14 artigos, e aqui tem um pouco desse processo que a gente usou para descartar, né? Alguns dos motivos do descarte, enfim. Então, a gente encontrou 14 e 7 foram descartados por não tratarem dessa abordagem em sala de aula, e 6 foram selecionados de fato. No caso, 14 menos 7 não dá 6, mas é porque um desses artigos a gente encontrou em 2 bases. Então, a gente conta nessa soma total, mas na hora de analisar é o mesmo. Então, apenas 6. E muitos desses artigos que a gente selecionou para ver se a gente iria usar de fato ou não estava explicitado no resumo e nem no título, né? Muito menos no título. Então foi um trabalho mais denso, assim mesmo, porque muitos dos artigos a gente teve que ler quase que completo, né? Alguns deles eu tive que ler realmente completo, chegando lá nas últimas páginas para conseguir selecionar ou não, descartar ou não, né? Para ter certeza que ele poderia ser descartado ou não. Então, muitas vezes esse resumo acaba não facilitando tanto o nosso trabalho como poderia. E para essa análise, a gente definiu alguns temas centrais, né, para justamente fazer uma maior relação entre os artigos e conseguir analisar a partir daí. Então, os temas centrais foram sensibilidade e reflexão, transdisciplinaridade e autonomia. Então, a partir disso, a gente conseguiu fazer essa análise mais, digamos que objetiva desses artigos. Pode passar. Então, como conclusão, a gente percebeu que ainda há um baixo índice de produções de artigos, né, nesse sentido, que estão preocupadas com as abordagens utilizadas em sala de aula. A gente encontrou muitos artigos que falam sobre o ensino de história, mas muitos deles só sobre o ensino básico, ou se tratasse sobre o ensino superior, abordavam muito o currículo, né? Tinham bastante publicações que abordavam bastante o currículo, e isso com certeza é muito importante, só que não era o que importava para a gente agora, né? Não era o que nos interessava agora. E a partir disso, a partir da análise que a gente fez, a gente conseguiu pensar em alguns encaminhamentos, de fato. Então, a gente percebeu que é necessário uma revisão da rigidez curricular e dessa falta de diálogo entre as disciplinas, porque essa é uma questão que vai aparecer quase que em todos os artigos que a gente analisou. Mas o resultado foi de fato satisfatório, porque em todos os artigos que a gente encontrou, que a gente analisou, os autores estavam de fato preocupados com esse ensino mais sensível mesmo, com esse ensino que humanizasse esse estudante, com o ensino que estivesse preocupado em ensino emancipador e, enfim, desenvolvimento da criticidade desse estudante. Então, foi uma pesquisa bem interessante, foi muito boa de fazer, a primeira vez também que eu fiz que eu utilizei essa metodologia, né? E foi bem interessante essa experiência. E os resultados também que a gente encontrou foram bem satisfatórios. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, algum comentário, fiquem à vontade. Então, vamos dar sequência aqui. É, eu vou apresentar o meu artigo, como que se encaixou a metodologia do estado de conhecimento dentro do meu artigo, que vem de um desdobramento direto da nossa pesquisa anterior no Lab Mais, minha e da Mara, onde a gente vai analisar o projeto pedagógico de curso do bacharel de artes visuais da UDESC, que foi reformulado em 2023. E o nosso achado principal dessa pesquisa foi que o currículo adotava discursos contemporâneos de interdisciplinaridade, complexidade e formação sensível, mas a gente
não encontrava esses dispositivos pedagógicos que efetivavam isso no currículo. Então, além da metodologia ocupar esse lugar de mapeamento da pesquisa de currículo nas artes visuais, a metodologia também vai servir dessa nova pesquisa como uma validação dos achados, da pesquisa anterior, que foi realizada sobre a, o currículo da UDESC. Então, tem esse sentido duplo, assim, né? Além do mapeamento, essa validação ou não dos achados da pesquisa anterior. Pode seguir. Então, para a gente fazer esse mapeamento a gente teve que também, como a Beatriz, fazer esses critérios para a inclusão, esse recorte temporal de 2022 a 2025, abordagem de cursos em graduação das artes visuais, sendo licenciatura ou bacharelado. Isso é uma coisa que evoluiu durante a pesquisa, né? No começo, a nossa intenção era falar somente do bacharel, mas os artigos encontrados eram um número muito baixo e o, a disponibilidade do texto integral era importante para a gente também. Então, para a gente achar esses artigos, a gente definiu os termos currículo e ensino superior e artes visuais, formação em artes visuais, licenciatura em artes visuais, bacharelado em artes visuais, projeto pedagógico e artes. É, a estratégia da busca, pode passar, ela foi realizada em duas etapas complementares, assim. Em primeiro momento, a gente vai diretamente nos periódicos especializados em artes visuais e arte educação, que eles já tinham sido mapeados na dissertação da Heloísa Macari, que a Mara trouxe para mim, e foi de importante. Foi o que mais me trouxe resultado a partir dessas revistas. Acho que foi uma etapa fundamental também para garantir a cobertura dessas produções que nem sempre vão ter uma visibilidade nesses indexadores maiores. E nessa segunda etapa, a gente vai também para as bases de CAPES, do OASIS, do Scopus e do Cielo, assim. É, a gente tem 14 artigos que são inicialmente identificados. Então, a gente aplica os critérios de exclusão, que no caso vão ser principalmente, mesmo com os termos que a gente colocou, ainda assim surgiam muito mais artigos que tratavam do ensino que não o superior. E então a gente fez esse processo de exclusão, sim, e foi bem chocante. A gente também teve esse processo de achar que ia ter um grande número, um grande volume, mas percebemos que o currículo em artes até é discutido, mas não quando se trata do nível do ensino superior, assim, que é algo que é uma lacuna bem grande. E daí para lidar com. Pode passar, na verdade. E daí para fazer a análise desses artigos e desses resultados, a gente cria alguns eixos de análise que vai ser a partir tanto da pesquisa anterior, a fim de validar ou não a pesquisa anterior, e também a partir do que os artigos que a gente selecionou trouxeram. Então, não é algo que é dado, essas categorias de análise, é algo que vai surgir ao longo da pesquisa, que no nosso caso tem a ver com essa validação e também com os resultados que a gente teve nas pesquisas.
Então, a gente vai falar de fragmentação disciplinar, de compartimentalização do saber, de tecnologias digitais, de dimensão estética e de formação sensível. Bom, passando para minha pesquisa. Alice, você consegue montar? Ah, valeu. Passando para minha pesquisa, foi nesse mesmo escopo, nessa mesma lupa que as meninas trouxeram, que foi investigar essas práticas, disciplinares de ensino no ensino superior em moda, focando nas práticas dos saberes sensíveis e como elas aconteciam ou não. Então, Ah, as nossas indexações que eu fiz com a Mara, elas aconteceram em abril de 2025 e elas também foram amparadas por esses operadores. Diferente das meninas que foram diretamente em revistas, eu foquei muito mais nos indexadores das revistas. Então, eu fui direto na CAPES, na Scopus, na Web of Science, na Scielo e na Oasis. E os operadores que eu utilizei foram práticas ou metodologias ou estratégias ou abordagens ou técnicas ou métodos e ensino ou educação ou aprendizagem ou didática ou pedagogia ou formação e moda ou design de moda. Percebam aqui que não tem nenhum termo em inglês, porque justamente a gente queria entender essa reflexão das práticas de saberes sensíveis no Brasil. Então, se a gente incorporasse esses termos em inglês, poderia puxar artigos estrangeiros, produções estrangeiras que não iriam falar do Brasil. Então, a gente já delimita na língua. E, igual eu falei, a gente consegue perceber os pilares justamente pelos conectivos e. Então, vocês podem perceber que o meu primeiro pilar de pesquisa foi prática. Então, eu utilizei vários sinônimos de prática. Então, foi prática, metodologia, estratégia, abordagem ou técnica ou método. O meu segundo pilar foi ensino. Então, ensino, educação, aprendizagem ou didática ou pedagogia ou formação. E o meu último pilar de pesquisa, nesse caso foram três, foi moda ou design de moda. Então, pode ver que ele é bem extensivo para poder conseguir trazer o máximo de conteúdo disponível. Mas o que acontece? Foi muito difícil, porque diferente do trabalho das meninas que tem esse foco mais pedagógico, por exemplo, licenciatura em História e Arte é muito focado também no ensino, modo ela não tem tanto esse desenvolvimento sobre o ensino, sobre a didática, sobre o aprendizado dos alunos. Então, diferente delas, olha o recorte temporal que eu tive que fazer para conseguir artigos. Foi de 10 anos. Então, enquanto da Alice, eu acho que foi 3 anos, o meu teve que ser 10. Então, expande bastante. Isso traz coisas que não são atualizadas, mas é justamente uma dificuldade em realizar esse tipo de pesquisa. Então, utilizando todos esses termos, que foram bastante, tive que expandir bastante os termos, utilizando um tamanho de temporal assim grande, eu só consegui 14 referências, então pouquíssima. E a gente teve que ir fazendo esse processo de filtragem. Então, a gente fez a leitura integral do título de resumo de cada escrita. E se não indicasse no título ou no resumo que essas escritas elas tratassem sobre essas práticas, essas metodologias do ensino de moda e não pertencessem nesse escopo temporal, elas eram eliminadas. Então, como vocês podem ver aqui no. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Peraí. A gente teve pouquíssima referência. Então, não teve muita. Foi o suficiente para a gente conseguir desenvolver um estudo, entender esse estado do ensino de moda aqui no Brasil, mas são poucas referências. E percebam que de 2020 foi a última referência. Tivemos duas referências de 2020 e até 2025 não tinha mais nenhuma. Será que é porque não teve realmente nenhuma pesquisa na área? A gente acha que não. Por quê? Porque os termos, eles são bastante complexos. Às vezes as pessoas não indicam no resumo, nem em palavra-chave, nem em título. Isso é um problema que as pesquisas de estado da arte elas têm. Que a gente depende muito de como a pessoa caracteriza o próprio trabalho dela, como que essa pessoa catalogou.
como que foi descrito e se tá nesses indexadores, porque às vezes a revista nem tá ali naqueles indexadores, então não vai ser puxado. Então não é necessariamente porque não existiu nenhum trabalho sobre educação de moda, apesar de que não é uma área tão assim estudada, mas não é porque não existiu trabalho. É porque é de certo modo, o problema do estado da arte fazer esse tipo de pesquisa, porque ele não consegue abranger tudo. Não tem como, se o autor não colocar nas palavras-chave, no resumo, a gente não consegue puxar esse trabalho. Então ficam esses buracos. Não são necessariamente problemas, mas é complexo entender, porque acaba carecendo, por mais que a gente coloque aqui 2025 não vai puxar trabalhos, porque não foram, enfim, catalogados dessa maneira. E é uma questão do estado da arte que a gente tem que levar em conta, não é porque não existiram trabalhos sobre. E eu quero trazer, para a gente começar a encerrar essa parte mais teórica, algumas concepções, alguns questionamentos. Será que toda metodologia ela é estática? Será que essa metodologia que a gente aplicou nessas pesquisas, elas foram estáticas? E foi pensando nisso que a gente foi trazendo essa imagem dos caminhos desejáveis, que, se a gente parar para pensar, tem a rua, tem o asfalto que a gente poderia seguir. Por que que a gente pegou esse caminho? Por que que a gente pegou esse caminho? O que que acontece na pesquisa? Será que quando a gente delimita essa metodologia, por exemplo, se a Beatriz tivesse delimitado lá em cima, que ela ia fazer naquelas revistas e ela continuasse até o fim com aquela metodologia, ela ia ter o resultado que ela chegou no final? Ela ia continuar somente com aqueles 4 artigos? Então, a gente pode entender essa metodologia não como uma coisa estática, enrijecida, acimentada, mas como algo que vai se moldando ao longo da nossa pesquisa. Porque se a gente se prende na metodologia, ela, no caso, não vai ser flexível de jeito nenhum e a gente vai chegar num lugar que talvez a gente nem pensava em chegar, mas só por não querer mudar essa metodologia, não querer dar uns passos atrás para dar mais passos à frente, a gente não se mobiliza. Eu tive agora, além desse artigo, eu estava fazendo meu TCC agora e eu percebi isso muito na prática. Que a gente tinha um objetivo, tinha uma pesquisa, definiu uma metodologia para a gente começar a dar esses passos. Mudou tudo. No final do trabalho estava completamente diferente, estava muito modificado. Por quê? Porque a gente vai percebendo coisas que precisam ser mudadas, coisas que não fazem tanto sentido, e esses caminhos desejáveis eles vão sendo trilhados ao longo da pesquisa. A metodologia está ao nosso favor, não a gente é a favor da metodologia. Enquanto quando a gente se posiciona como pesquisadoras, a gente está entendendo que a gente que está construindo esse caminho intencionalmente com objetivos que são também nossos. Então, como a gente trilha isso? No início da minha pesquisa, que foi sobre diversidade docente, a gente estava com. Eu queria, por exemplo, só pesquisar sobre a UDESC. A Mara trouxe uma outra sugestão. Por que que a gente não faz um estudo comparativo junto com a UFC? Então, percebam que de um estudo só da UDESC já mudou a minha metodologia, já foi para um estudo comparativo com a UFC. Daí, depois disso, a gente pensou, por que que a gente não faz uma análise de trabalhos desenvolvidos? Eu comecei a fazer isso e a gente viu que não estava ficando legal, não estava dando robustez, estava causando mais lacunas do que realmente contribuições. Então, não estava sendo um trabalho científico que estava contribuindo muito para algo. Então, a gente voltou, deu mais um passo atrás e pensou, vamos retrilhar esse caminho. Como que a gente faz isso? Então, a gente foi fazendo esses caminhos desejáveis, a gente foi pensando em como fazer. Realmente, a prof falou que os orientadores também não colaboraram com a brevidade de trabalho. Realmente, ele foi ficando megalomaníaco. Ele foi se desdobrando, se desdobrando, se desdobrando quando a gente estava enorme. Mas eu acho que isso faz parte do processo também, entender que a metodologia ela se transmuta o tempo inteiro. Ela não é só esse caminho asfaltado aqui, porque a gente quer percorrer o caminho da grama para chegar nos fins da nossa pesquisa. Então, entender esses caminhos desejáveis, essas possibilidades de mudança e não estar acorrentada, amarrada na metodologia e deixar ela lá tão estática, como se fosse uma Bíblia a ser seguida sem mudança nenhuma, é muito importante a gente compreender esses caminhos desejáveis da pesquisa. Não sei se alguém tem alguma contribuição para fazer. Estamos aqui também para falar sobre os nossos trabalhos. Esse processo de pesquisar, que na iniciação científica é muito importante, porque a gente entra com uma cabeça pensando mil e uma coisas sobre metodologia e a gente sai vendo que não era desse jeito. Não é tudo tão rígido assim. E enquanto
seres ativos desse processo, a gente está aqui mudando sempre, pensando sempre, mudando nossas percepções sobre metodologia, principalmente. E eu acho que esse seminário ele tem muito a contribuir por conta disso, fazer a gente enxergar a metodologia não como um monstro, um bicho de sete cabeças, uma coisa muito rígida, difícil, mas como algo que serve para a gente conseguir trilhar caminhos muito importantes, trazer novas contribuições científicas para a sociedade e repensar esse caminho mesmo. Isso. Super, parabéns, gurias, Beatriz, Alice, Pan. Acho que todo mundo deve ter, todo mundo, né? O nosso grupo que está aqui reunido ficou, assim, também orgulhoso de ver o trabalho e o compromisso de vocês com toda essa iniciação científica, né? Nem sempre a Rochelle aqui, que é externa, que é o nosso laboratório nesse momento, ela já esteve aqui junto, talvez seja um olhar de externo que possa melhor contribuir para nós entendermos, né? Assim ter um ponto de avaliação, não entender, um ponto de avaliação. Mas acredito que esteja muito bom. O Matheus também chegou aqui. Boa noite, Matheus, tudo bom? Então, Rochelle, fica à vontade. Você com um olhar estranho aí. Então, eu, na verdade, também quero dar os parabéns, porque no nosso curso, né, de design, assim como o de moda e está tendo reformulações, o trabalho de conclusão final ele já não prevê, né, uma pesquisa científica. Ali na UFSC, pelo menos no nosso curso, a gente não tem um incentivo muito grande, né, nessa área. Eu acabo auxiliando pessoas que individualmente querem fazer projeto de doutorado, no caso, publicar artigo, mas nós não temos, né, muitos grupos de pesquisa bolsa, né, PIBIC e tal. E agora, esse ano, né, eu tô com a intenção, por isso também que eu tô aqui, né, para ver como que tá acontecendo, de iniciar, né, um projeto, porque tem alguns alunos, mas poucos, né. Então, o que eu vi, principalmente hoje, né, considerando que são estudantes de graduação, eu vi um amadurecimento, acho que na fala agora da PAN que comentou, né, que a gente começa e acha que é rígido, e daí talvez pode ser um pouco flexível, aí depois não é tão rígido assim. Eu acho que continua rígido, né? Continua tendo que ter uma metodologia e tal, mas é que tu modifica, tu altera no caminho, mas o resultado final, ele vai ter partido de alguma coisa que, apesar de ter se modificado, ela mantém, né, a rigidez acadêmica, a rigidez teórica, de apresentar, né, essa consolidação da pesquisa, né, assim, o passo a passo. Mas basicamente é isso, assim, só realmente parabenizar e dizer assim que estou sempre aprendendo também, né, no sentido até de conduzir. A Mara ali fez o comentário, né, de os co-orientadores e etc e tal. Não sei qual é o contexto, né, mas é muito complexo, às vezes até em banca, a gente já mais ou menos assim, quem que a gente vai convidar para a banca, considerando qual foi o perfil do teu trabalho, né, o perfil mais teórico, ou mais, né, embasado, ou mais curto, lá no curso, por exemplo, a gente sabe que tem alguns professores que a gente não pode colocar numa mesma banca, né, a gente sabe que vai daí puxar para um lado, puxar para outro, e daí vai dar um nó na cabeça do estudante. Então, acho que tem um pouco disso, né, de também dar se mostrar firme no seu propósito enquanto pesquisador, defender a sua ideia, né, e talvez para isso tenha que encontrar os pares certos, né, para seguir o caminho. Mas basicamente isso. Oi, tá fechado, muito bom. Mais algum comentário, alguma pergunta, alguma questão, gente? Fique à vontade. Fala, Felipe. Ah, é só orgulho dessas meninas, né, gente? Muito, muito talentosas, muito dedicadas. Fico pensando que esse tipo de conteúdo que elas trouxeram hoje tinha que ser passado no primeiro ano da graduação.
mesmo para quem não vai fazer pesquisa científica, é, Segundo ou é, terceiro semestre, primeiro ano é muita coisa. Primeiro, o segundo semestre, o terceiro, né? Primeiro é muita informação. exatamente, mas é justamente aí que a gente vai também se constituir enquanto universitários, não só enquanto graduandos ou mestrandos, mas enquanto universitários. Então, aprender a fazer essas pesquisas para fazer o trabalhinho de disciplina, por exemplo, já seria uma coisa muito importante, sabe? E outra coisa que eu fiquei pensando nessa fala da Pan sobre não encontrar os trabalhos, eu fiquei pensando, no colóquio, o GT de ensino, ele é sempre muito cheio. Onde estão essas pesquisas? E aí eu me toquei que os anais do colóquio, por exemplo, não são indexados. Então, muitos trabalhos que vão para o colóquio, que são trabalhos de grande relevância, não são indexados. Eu tenho pesquisa de 2019 que também identifica algo semelhante ao que a Alice trouxe ali, de que o nosso curso de moda, ele tem no PPC um caráter interdisciplinar, um caráter bastante sensibilizador e etc., mas que quando isso chega no âmbito do plano de ensino, dos objetivos das disciplinas, das metodologias das disciplinas, isso se perde, isso vira um ensino totalmente instrumental. E a educação estética, a sensibilidade ficou lá no currículo. Só que é isso também, né? Tá nos anais do colóquio. E isso retoma o que a gente estava falando lá no início dos problemas de indexação, que muitas pessoas na pesquisa ainda não percebem a importância de se pensar os metadados da pesquisa, a construção de um título que seja, né, esse balanço entre o poético, artístico e o científico ali, né? Eu vejo muito isso agora no mestrado em artes visuais. A gente tem ali a linha de processos artísticos. E o pessoal escreve uns resumos, assim, uns títulos de pesquisa, que eu fiquei pensando, como que eu encontro essa pesquisa depois no indexador, ou mesmo no repositório institucional? É muito difícil, sabe? E a gente tem que estar mais alerta sobre isso. Mas enfim, meninas, parabéns, estou muito orgulhoso do trabalho de vocês e de poder conhecer melhor também a pesquisa que vocês desenvolveram na IC. E parabéns também para a professora Mara, né, que mais uma orientação de sucesso. Eu quero engatar no que o Felipe falou, porque eu não sei se a prof lembra que eles não avisaram pra gente, inclusive, que tinha sido publicados nossos artigos, e quando a gente foi procurar os artigos que foram publicados realmente nos anais do colóquio, ele foi meio que um labirinto. Foi bem complexo, bem difícil de achar, quase escondido, sabe? E tinham contribuições muito legais. Quando eu fui apresentar, a gente assistiu o trabalho do pessoal ali na questão do ensino da moda, eu tinha muitos trabalhos legais, muitas contribuições boas, mas que elas realmente ficam escondidas porque a gente não consegue acessar isso. Os anéis, eles realmente ficam escondidos e eles não são indexados. Então, uma pena, porque tem gente se esforçando, tem gente fazendo essas contribuições, mas que a gente não consegue acessar, e isso é realmente também uma questão de carência que poderia ser mudado, né? Podia ser feito diferente. Então, um dos comentários que eu fiz. Opa, eu acho que tu tem só mais um slide, aquele slide do obrigado, é isso? Ou de referências? Que aí tu pode tirar a tela. Ah, inclusive tem esse daqui onde que a gente onde que pode aprender mais. Eu só vou passar esse vídeo rapidinho, gente, que é ensinando Hum. como que marca um horário lá na BU, porque eu acho que é muito legal. A Beatriz fez, eu fiz, eu não sei se a Alice fez também, mas essa orientação com o pessoal da BU. Então eles param e você quer falar? Eu fiz também a orientação no ABU. Então, todas nós passamos pela orientação da BO, que é onde a bibliotecária senta com a gente, ela pega nosso problema de pesquisa e a gente vai debruçando como que a gente, enfim, faz essa pesquisa, como que a gente acessa esses bancos de dados. Então, é muito interessante, caso alguém tenha interesse de marcar um horário na BU. Então, vou passar o videozinho rapidinho pra gente ver como é que faz. Olá, pessoal! Nesse vídeo demonstrarei como vocês, aluno, professor ou servidor, podem agendar um horário com a equipe de bibliotecários.
a fim de sanar dúvidas ou demandas relacionadas à pesquisa em base de dados, normalização, gerenciadores bibliográficos, entre outras. Acesse o nosso site, clique no botão Agende seu atendimento, depois selecione a biblioteca que o seu centro está vinculado, selecione o tipo de serviço, selecione uma data e horário. Abaixo, preencha os campos solicitados e clique em reservar. O atendimento pode ser presencial ou virtual. Se você optou pelo atendimento remoto, no e-mail de confirmação haverá o link da sala no Teams. Até a próxima, pessoal! É isso, gente. Muito facinho de poder marcar horário com a biblioteca e é muito, 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 muito útil. Eles dão muita atenção ali. É uma horinha que a gente fica assim, se debruçando sobre a pesquisa e aprendendo como fazer com pessoas que têm uma formação nessa área. Então, acho incrível, acho muito importante também. Muito obrigada pela atenção, gente. Então, ali bem no começo eu falei, né, dessa dimensão política, até de se pensar um estado da arte, né? Porque, em geral, se construiu uma noção que a pesquisa uma pesquisa do pesquisador, assim, né? Então a Mara escreve tal, a Mara pesquisa tal, a Mara publica, ou fulano, ciclano e beltrano. Mas a gente sempre está inserido num campo de conhecimento. E realizar uma pesquisa como essa, né, que é uma pesquisa epistemológica, ou seja, como é que o campo anda pensando a respeito de tais problemas que são inerentes a esse campo, faz a gente se situar. E ao se situar, a gente pode se situar, né? A gente pode não, a gente acaba, né, por se situar politicamente, seja até por uma postura de neutralidade, né, de dizer não me importo muito, mas em geral vai se constituir aí um posicionamento de ir para uma determinada direção, aquela em que está todo mundo indo, ou em outras direções, que é o que se espera que o estado da arte alerte o pesquisador, né, de pensar esse campo está pouco investigado, esse aspecto do campo está pouco investigado, carece então de um olhar mais atento e até de questionar a própria importância que determinados aspectos estão tendo no campo ou estão sendo negligenciados, como a questão do ensino no campo da moda, porque a gente tem um país com um número enorme de cursos, né? Sejam eles com o título moda ou design de moda, e se tem uma produção muito baixa em relação ao ensino. Mesmo a nossa revista, né, a Reamed, que é uma revista voltada para o ensino, ela recebe ainda um grande número de artigos que são N coisas, né? E não tem uma discussão do ensino. Então, quando a gente faz um dossiê, tanto quem propõe um dossiê exige, a gente conversa, né? A gente coloca assim, essa ênfase de ser um dossiê com uma pauta voltada ao ensino. Quando esse dossiê é organizado, mais voltado assim, para a educação e para as artes, isso acontece com mais facilidade. Mas quando acontece, como a gente está agora com os próximos dossiês, todos voltados para o campo do design, é, tem um organizador que meio que olha assim, de canto de olho, ou seja, como assim? Como assim que eu vou ter que falar inteligência artificial, inteligência artificial generativa e ensino, né? Como é que vai ser o primeiro dossiê do 2027? Já está, né, sendo até divulgado. Então, são coisas que a gente demonstra o quanto o curso, o ensino superior em moda, não se amadureceu enquanto campo para a própria discussão da formação que ele oferece. Então, nisso a gente se posiciona politicamente e reconhece o campo com seus alinhamentos políticos, né? E assim vai a questão do currículo para o ensino superior nas artes visuais, como foi o estudo da Alice, ou, né, no campo da história e o ensino voltado para práticas que sejam mais emancipatórias,
como foi o caso da Beatriz, e as próprias pesquisas, né, em relação ao ensino, como eu já estava falando, que é o estudo da PAN. Então, a gente precisa de uma atenção, assim, de um se colocar no campo, né, com um olhar crítico sobre ele próprio, para se produzir uma pesquisa engajada. E não dá de se fazer esse engajamento sem que haja um entendimento de como é que esse campo está organizado na atualidade. Então, né, mesmo que seja um tanto quanto assim cansativo e chatinho, né, em geral se tem até popularizado esse tipo de pesquisa, estado da arte ou revisão sistemática da literatura, mas não, nem sempre, pelo menos os textos que a gente tem observado, até na própria revista que recebe bastante desse tipo de texto, esse questionamento de como esses levantamentos nos mostram fragilidades ou tendências que não são assim tão relevantes quanto se imagina para o próprio campo, né? Naquela pesquisa que está sendo feita. Isso, gente, que eu teria para dizer, além de parabenizar as meninas aí pelo esforço, pelo trabalho, que não é só de hoje, né? O trabalho todo que elas têm construído aí. A PAN está há 2 anos, um pouquinho já, né, PAN? 2 editais desde o começo. A Beatriz está. Ela substituiu um bolsista no começo do ano passado, entrou no novo edital, então está 1 ano e meio. E a Alice também está sem esse 1 ano e meio, só que ela entrou um pouquinho depois ainda da Beatriz. Né? Então, em 1 ano e meio aí, essas meninas produziram bastante, e ainda tem mais coisas, né? Porque elas têm. A Alice tem uma outra pesquisa de campo e está construindo um outro artigo. A Beatriz já é o segundo artigo, assim, né? A gente acabou de construir um que vai para um livro. E a PAN já eu acho que é o terceiro ou quarto artigo, né? PAN, considerando que não tem o TCC ainda. É. Gente, isso para graduação é bastante coisa. Aham. Então, a Beatriz vai se formar com um livro, um capítulo de livro publicado, né? A PAN já tem, agora a gente recebeu um aceite de uma revista, né, PAN, da DAT, finalmente. Aí tem esse artigo Depois de que elas 9 falaram, meses. esse artigo que elas falaram, as duas têm submetido, em análise de evento todas elas já têm publicado, né, e essa monte de coisa. Aí eu sou chata, eu sou ruim, elas falam mal mas falam de mim. Ninguém vai me dizer que ganhou a bolsa e ficou dormindo em casa. Porque até quando eu fico dormindo, eu pergunto, e aí, esqueceu de mim? Gente, eu sou prova. Se mas um dia a gente fala, mas é meu marido, né? Mas ele era meu namorado quando eu fazia o mestrado. Se eu ficava sem responder a Mara, se eu, tipo, desse algum, assim, ela perguntou uma coisa agora e eu não respondi, ela mandava mensagem para ele. E cadê a Rochelle? Não sei o que. Era um cercamento, assim, ó. Mas foi bom. Pois eu me lembro. Quem sofre lembra. Mas eu gostei. Eu amo até hoje. Um monte. Não sabia muito, não. Era bem. Eu olhei assim os e-mails outro dia e pensei assim, nossa, antes eu sentia aquela culpa, assim, meu Deus, eu sumi um monte. Aí eu, nossa, nem sumia tanto assim. Era um perdidinho, assim, de uns. Ainda mais que tinha fuso horário. A Mara morava na França na época. Aí ela não calculava nem o fuso horário. Eu já tinha que responder antes, não sei. Mas eu gostei, foi bom. Estou aqui até hoje aprendendo com essa mulher maravilhosa. Mara Maravilha. É isso, né, gente? Então, vamos encerrando por aqui. Ainda eu vou hoje para São Paulo, que eu vou lá pegar o neto. Então, eu também vou estar me arrumando aí daqui a pouco para pegar o busão das 9h30. Meu Deus! Que acreditando no trânsito em Florianópolis e tá aí tranquila. Esse horário é tranquilo, É tranquilo, né? Então. Boa viagem, então. Eu vou parando aqui a gravação.